Bíblia Sagrada, versão ARA, livro 1 Reis. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolveu-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, chamaram Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carro e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, sacerdote, que, seguindo-o, o ajudavam. Porém Zadok, sacerdote, Benai, filho de Joiada, e Natã, profeta, Simei, rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelefte, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benai, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não viste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi, e diz-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias. Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisaque, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu-lhe ela: senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor, teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no seu trono. Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e os fizeram saber ao rei. Aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundâncias, e convidou todos os filhos do rei, e os chefes do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi:
Chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhe o rei: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. Zadok, sacerdote, com Natã, profeta, ali o ungirão, rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o digo o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, sacerdote, e Natã, profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram. Quando acabaram de comer, também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiram o rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do rei. Demais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um a seu caminho. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, o rei Salomão, que não matará a seu servo à espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão com mensageiros e o fizeram descer ao altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão. E este lhe disse: Vai para tua casa. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca se faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai,
o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se aprovaram comigo, se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Beorim, que me maldisse com dura maldição, no dia em que ia a Mahanaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, e Batseba, mãe de Salomão, disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora, um só pedido te faço: não me rejeites. Ela lhe disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará, que me dê por mulher a Absaque, sunamita. Respondeu Batseba: bem, eu falarei por ti, ó rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque tu não recusarei. Disse ela: desse Absaque, a sunamita Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe: por que pedes Absaque, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tenha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual remeteu contra ele, de sorte que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anadote, para teus campos, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não desviara seguindo a Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o Senhor, sai daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, isto é, a Abner, filho de Ner, o comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre.
Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok por sacerdote. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma parte nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Sedom, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. Assim Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, dois escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto. E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e remeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Salomão apresentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha que a roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifício sobre o altar, os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de teu povo, que elegeste, o povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este povo grande? Quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não hajas teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher morremos na mesma casa onde... Disse-lhe as 2 mulheres. Disse-lhe uma das 2 mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa
onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia, a tua serva tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é o teu, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro o menino vivo Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo. Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Elioref e Aías, filhos de Cisa, eram secretários; Josafá, filho de Ailude, era o cronista; Benai, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadok e Abiatar eram sacerdotes; Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe; Zabude, filho de Natã, ministro amigo do rei; Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Abida, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Deker, em Macás; Saalabim, 7 semes; Elon, Bet-Anã; Bet-Esende, em Arubote, e este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cortilheira de Dor. Tafate, filho de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido e a toda a Bet-Sean, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até a Bel-Meolá, até além de Jocmeão. Ben-Jedir, Ben-Gebir, em Ramot-Gileade, tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argob, a qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Magnaim; Aimaas, em Naftali também. Este tomou filho de Salomão por mulher, a saber, Bazemate. Baaná, filho de Uzai, em Azer e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um intendente nesta terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha
e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o redor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intentos provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe achegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etan, Ezraíta, e do que Amã, Calcol e Darda, filhos de Maal, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Enviou também Irão, rei de Tiro, e seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs debaixo dos pés. Porém a mim o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversário algum. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porém em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo que há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi o que mandaste dizer. Farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até ao mar, e eu as farei conduzir em jargadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali as derramarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim, deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para o sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que trabalhavam pedra nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, e dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava.
mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. No ano 480, depois da saída de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 70 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas superpostas contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos. Edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, e do meio 6, e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do andar térreo estava ao lado do sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e desde ao terceiro, deste ao terceiro. Assim, desde ao terceiro. Edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com a madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a rematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto, e esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O centro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobria de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados, 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim, ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro. Pois os querubins no mais interior da casa, os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins nas paredes de todas
tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Lavrou ao redor talhares em talhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada dos santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas, lavrou nelas entalhas de querubins e de palmeiras e de flores abertas, e estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças, e as lavrou de querubins, de palmeira e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao labor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv, e do ano 10º no mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens e janelas opostas à janela em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas, e janelas opostas à janela em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas de fronte dele, um baldaquino. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até o teto. A sua casa em que moraria, fê-la noutro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta também, para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, sentadas para o lado de dentro e para o de fora. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas e 1 ordem de vigas de cedro. Assim era também um átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxesse Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Formou 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o altar das colunas. De 5 côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o altar ao alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo
Próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das duas colunas tinham 200 romãs dispostas em fileiras em redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez também um mar de fundição redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia colossíntidas, 10 em cada côvado, estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Fez também de bronze 10 suportes, cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins nas molduras de cima, e debaixo dos leões e dos bois havia festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada uma havia festões. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media um côvado de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha um diâmetro de 1,5 côvados. Também nele havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com um suporte. Cada roda era de 1,5 côvados de altura. As rodas eram como as de um carro, seus eixos, suas câmaras, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 0,5 côvado de altura. Também no alto de cada suporte os apoios de painéis formavam uma peça só com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo fez os 10 suportes, todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho, o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda, porém o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado do sudeste. Depois fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias, e assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam ao alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar com os 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santo dos santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras, também de ouro. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, para o santo dos santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro.
Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro, os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Congregou Salomão os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes, tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira e a ele estavam todos diante da arca sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosas não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte dos santos, do santo dos santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi meu pai repusera em seu coração a o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descerá de ti, ele a edificará o meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nele constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi meu pai o que lhe prometeste pessoalmente, o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi meu pai o que lhe declaraste, dizendo: não te fará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem os seus caminhos para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi meu pai. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não têm poder, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a adoração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar.
Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesta casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuírem segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti, nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a teus pais. Quando os céus se cercarem, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter todos os seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, se houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltando para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, e a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque o enviareis a orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos caírem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta terra que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do fogo, do forno de forro, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto proclamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais.
Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazes. E o rei e todo Israel com ele ofereçam sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas e manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos e todo o Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até ao rio do Egito perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias além dos primeiros 7, a saber 14 dias. No 8º dia desta festa despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazer segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio e montejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Ao fim de 20 anos terminara Salomão as 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Era como Irão, rei de Tiro, trouxera. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo. Este lhe deu 20 cidades da terra de Gileade. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E lhes chamaram terra de Cabu até hoje. Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo,
e o muro de Jerusalém, como também Azor, e Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subira e tomara a Gezer, e a queimara, e matara os cananeus que moravam nela, e com ela dotara a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão Gezer, Bet-Oron, a Baixa, a Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra. Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou a fim de edificar em Jerusalém, no Líbano, em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, fariseus, heveus, jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, eram homens de guerra, e seus oficiais, e seus príncipes, e seus capitães, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550, tinham estes a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocausto, sacrifício pacífico sobre o altar, que edificará ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa. Fez o rei Salomão também naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus, os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe pôs tudo quanto trazia em sua mente. Lhe expôs. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e ao lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia da casa do Senhor, edificou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria, prosperidade e fama que eu vi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deus, ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaustres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. O peso do ouro que se trazia Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arrates
3 arrates de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, o esplendor do trono ao alto era redondo de ambos os lados. Tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro. Todas as da casa do bosque do Líbano, não havia nelas pratas, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, como com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas assim no ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam, os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem nelas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires a seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemós, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguissem a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem aos meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Adomita. Este era da linhagem real de Edom, porque estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões
Em Edom, Hadada, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadada ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens, e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadad uma casa, ele prometeu sustento, e lhe deu terras. Achou Hadad grande mercê por parte de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadad ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Este foi o adversário de Israel por todos os dias de Salomão, fez-lhe mal como Hadadezer fez-lhe mal, como Hadad detestava Israel e reinava sobre a Síria. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zered, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva por nome Zeruia, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente, capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tais darei a ti, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso, afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, este porém se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até o dia de Salomão.
até a morte de Salomão. Quanto aos mais atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua descendência, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.